Ele era um coitado órfão e sem rumo até se casar com sua linda amiga de infância, despertar uma habilidade apelona para salvá-la e se tornar o assassino mais forte do mundo. A história começa com um garoto chamado Tai, que perde toda a família num acidente de caminhão repentino. Essa tragédia muda completamente sua visão de mundo. Ele percebe que a vida pode acabar sem qualquer aviso prévio e isso o deixa profundamente assustado. A partir daí, Tai fica com medo de criar laços, preocupado que qualquer um que ele ame possa ser tirado dele tão de repente. Sua amiga de infância, Mutsumi, também sente a mesma dor da perda, mas em vez de se afastar, ela permanece ao lado de Tai. Ela o conforta e promete que jamais o abandonará, aconteça o que acontecer. Essa promessa se torna algo em que Tai passa a depender silenciosamente. Na escola, Tai mantém-se isolado. Alguns colegas se aproximam e o convidam para sair, mas ele os recusa educadamente. Eles ficam frustrados porque essa situação se repete constantemente e começam a se perguntar o motivo de ele os evitar tanto. No entanto, quando percebem o quão tenso e nervoso ele aparenta estar, eles presumem que ele é apenas um garoto tímido e decidem deixá-lo em paz. O que eles não percebem é que Tai na verdade fica secretamente feliz por terem tentado se aproximar. Ele simplesmente não consegue se abrir porque ainda está mergulhado em seu luto profundo. Depois que eles saem, Matsumi se aproxima de Tai e lhe entrega um lanche, lembrando-o de que ele precisa se alimentar adequadamente. Seus colegas de classe observam a cena de longe e sentem uma pontinha de ciúmes, já que muitos deles têm uma queda por ela. Matsumi começa a ficar preocupada com o comportamento de Tai, percebendo que ele está cada vez mais isolado. Ela diz a ele que precisa interagir mais com as pessoas ao redor. Tai responde lembrando-a de que ela uma vez rejeitou um veterano chamado Tanaka, apesar de ele parecer ser uma boa pessoa. Ele se pergunta o motivo de ela tê-lo recusado, mas ela diz a Tai para não se intrometer nas escolhas dela, e em vez disso, focar em seguir em frente com a própria vida. Enquanto ela está prestes a dar a comida para Tai, o vice-diretor Hirokawa de repente abocanha a comida, para o choque de todos. Matsumi fica furiosa e o lembra de que ele prometeu parar de roubar lanches. Hirokawa pede desculpas e diz que simplesmente não conseguiu se controlar. Ele explica que estava programado para uma viagem de negócios, mas alterou sua agenda porque sentiu muita falta da culinária dela. Depois de fazer um comentário bem esquisito sobre o cabelo dela, ele diz a Tai para ir vê-lo depois da escola, o que deixa Tai bastante apreensivo. Depois que as aulas terminam, Tai vai ao escritório de Hirokawa sem entender o motivo de ter sido convocado. Hirokawa então revela algo realmente perturbador e sinistro. Ele secretamente tirou inúmeras fotos de Matsumi e afirma que a estava vigiando de perto para protegê-la de qualquer um que ousasse se aproximar dela. Ele admite que torturou o pobre Tanaka para assustá-lo e afastá-lo. Tai percebe que Hirokawa é completamente desequilibrado e perigoso. Hirokawa então passa a ameaçar Tai, perguntando se ele tem sentimentos por Matsumi, e dando a entender que poderia matá-lo sem pensar duas vezes. Tai fica completamente aterrorizado, mas Hirokawa de repente solta a bomba. Matsumi é sua irmã mais nova. Antes que algo ainda pior aconteça, uma garota de repente entra na sala e ativa um dispositivo que inunda o ambiente com uma luz intensa. Tai perde os sentidos e mais tarde acorda em um lugar completamente diferente. Matsumi o cumprimenta e diz que está aliviada por vê-lo em segurança, mas Tai entra em pânico total quando percebe que está cercado por um bando de estranhos. Matsumi o acalma rapidamente e os apresenta como seus irmãos. Ela explica cada um deles. Futaba, a garota que o salvou, Shinzo, que é completamente obcecado por armas de fogo, Kango, que ama gatos, Shion, que é o gênio da tecnologia, Nano, que adora fazer experimentos, e seu enorme cão de guarda, Golias. Matsumi então revela que sua família trabalha como espiões autônomos, tipo freelancers. Tai não acredita nem um pouco no início, achando que é uma grande piada, até que ele pega uma das armas de Shinzo e acidentalmente dispara um tiro, percebendo que tudo aquilo é real mesmo. Eles explicam que espionagem é apenas mais um trabalho para eles. Mas o negócio anda meio complicado porque agentes do governo oferecem serviços bem mais baratos. No entanto, eles mencionam que sua família ainda tem excelentes avaliações online, com 5 estrelas, principalmente graças ao irmão Kyoichiro, que chama a atenção com uma facilidade impressionante. Tai lentamente se dá conta de que Kyoichiro é na verdade Hirokawa. Futaba admite que embora Kyoichiro seja cheio de defeitos e problemas, ele é o espião mais poderoso da família. Tai pergunta o motivo de ele ter sido o alvo. Futaba explica que eles receberam uma informação crucial, dizendo que há um plano para assassinar Matsumi. Ela revela que no passado, as ações de Kyoichiro quase levaram Matsumi à morte, e o trauma e o estresse desse incidente fez o cabelo dela ficar completamente branco. Sentindo-se extremamente culpado, Kyoichiro ficou obcecado em protegê-la a todo custo, afastando qualquer um da vida dela. Tai era a única pessoa que ele permitia perto dela, até que ele apareceu na nova informação de inteligência. Depois disso, Kyoichiro decidiu que Tai precisava ser eliminado de uma vez por todas. Um alarme estridente dispara de repente, enquanto Kyoichiro começa a atacar a casa. Os irmãos se preparam para o combate, usando as armadilhas que Shinzo havia preparado, mas eles sabem que estão em desvantagem porque Kyoichiro é muito, mas muito mais habilidoso. Tai se sente culpado por ter causado toda essa confusão, mas Futaba diz a ele que isso sempre foi um problema interno da família. Futaba então sugere uma solução inusitada: casamento. A família deles tem uma regra familiar bem estrita que impede que os membros se matem entre si.
Se Tai se casar com Mutsumi usando o anel especial de flor de cerejeira da família, Kyoichiro não terá permissão para matá-lo. Ela explica que o casamento se torna oficial no momento em que metade do anel é entregue ao parceiro. No entanto, Mutsumi recusa porque Tai ainda não superou completamente seu passado traumático e Futaba respeita a decisão dela, sem questionar. A luta continua, e Kyoichiro domina a todos com uma facilidade assustadora. Ele ameaça destruir a mansão inteira, a menos que Tai seja entregue a ele imediatamente. Futaba ataca, mas é rapidamente contida, e Shion usa seus drones para tentar revidar, embora Kyoichiro os destrói sem esforço. Tai fica preocupado, mas Matsumi o tranquiliza dizendo que membros da família são proibidos de se matar, então ninguém vai morrer de verdade. Ela promete mais uma vez que não vai sair do lado dele. Kyoichiro finalmente descobre seus disfarces e confronta Matsumi diretamente. Ele insiste em isolá-la completamente para mantê-la em total segurança, chegando a se deixar ser esfaqueado para provar sua inabalável determinação. Matsumi quase cede à pressão, mas Tai intervém corajosamente. Ele percebe que Kyoichiro é movido pelo mesmo medo que ele sentiu uma vez, o medo avassalador de perder o que mais importa na vida. Kyoichiro tenta impedir a todo custo, mas Tai se recusa a desistir de jeito nenhum e agarra o anel, prometendo protegê-la para sempre. Os irmãos chegam correndo, celebram a coragem e a atitude de Tai, e Futaba ordena que Kyoichiro comece a treiná-lo imediatamente. No dia seguinte, Tai acorda com Kyoichiro quase o esfaqueando na cama. Kyoichiro explica que isso faz parte do treinamento, dizendo que espiões devem estar sempre em alerta máximo. Mais tarde, Matsumi ouve os gritos de Tai durante o treinamento e entra correndo furiosa, forçando Kyoichiro a parar na hora. Apenas alguns momentos depois, a casa inteira explode. Kyoichiro explica que uma bomba foi plantada ali, tendo Matsumi como alvo principal. Enquanto escapam, Kyoichiro finalmente revela a verdade chocante. Matsumi é a 10ª líder de uma antiga família de ninjas, descendente direta da era Edo. Embora ela não possua poderes especiais, ela carrega o gene crucial que permite às futuras gerações ganharem habilidades super-humanas incríveis, tornando-a um alvo de altíssimo valor. Seu papel é aprender tudo sobre o mundo normal antes de assumir seu lugar no submundo como líder. Eles são atacados mais uma vez, mas escapam graças ao carro blindado e à prova de balas dirigido por Golias. Kyoichiro derrota os inimigos sem o menor esforço, e lembra Tai que o casamento o torna parte da família agora, para o bem e para o mal. Ele entrega uma arma para Tai e lhe dá sua primeira missão: proteger Mutsumi durante o dia inteiro, custe o que custar. Quando chegam à escola, Mutsumi conversa animadamente com seus colegas. Tai anda atrás dela, silenciosamente escaneando toda a sala de aula como um verdadeiro guarda-costas. As garotas percebem e acham que ele está agindo de forma bem estranha. Alguns garotos cumprimentam Tai, mas eles congelam ao ver seu rosto sério e tenso e se perguntam o que diabos há de errado com ele. Mais cedo, dentro do carro, Tai olhava para a arma completamente em choque. Kyoichiro casualmente diz a Tai para não se desesperar, dizendo que problemas podem ser facilmente escondidos mesmo que alguém acabe morrendo. Mas Sumi rapidamente o interrompe e diz para ele parar com as piadinhas de mau gosto, o que deixa Tai visivelmente aliviado. Ela explica que armas não são o perigo mais comum. Bombas e venenos são muito mais comuns e traiçoeiros. Kyoichiro alerta Tai sobre um famoso bombardeiro chamado Tamaya, conhecido por fabricar explosivos extremamente poderosos. Ele admite que já teve o desprazer de trabalhar com ele antes. Tai fica confuso sobre o motivo de Tamaya o trair, mas Kyoichiro explica que pessoas como ele mudam de lado com uma facilidade impressionante. Ele acrescenta que Tamaya é completamente viciado em redes sociais e chega a postar atualizações sobre seus crimes online, em tempo real. Kyoichiro diz que tem que resgatar alguns reféns e não estará por perto para ajudar. Antes de sair, ele avisa Tai para ficar em alerta máximo, dizendo que Tamaya já postou que mais 2 bombas estão a caminho. Até ele retornar, Tai deve manter Matsumi segura, custe o que custar, aconteça o que acontecer. De volta à sala de aula, Tai olha nervosamente para todos os lados, tentando adivinhar onde as bombas poderiam estar escondidas a qualquer momento. Ele decide não se afastar de Matsumi. De repente, Tamaya aposta mais uma vez dizendo que a segunda bomba já está pronta para detonar. Tai entra em pânico total e é atingido em cheio por uma bola. Os garotos correm para prestar socorro, mas Tai avistou uma figura suspeita do lado de fora da janela e sai correndo atrás deles. Ele para na porta da enfermaria, mas hesita por um instante. A enfermeira de repente surge atrás dele e pergunta se ele está realmente bem. Assustado com a situação, Tai inventa uma desculpa qualquer e sai. A enfermeira sorri discretamente enquanto ele se afasta. Mais tarde, Tai verifica seu telefone e vê Tamaya anunciar que a bomba final foi ativada. Ele pensa em como Matsumi é sempre tão cuidadosa. Ela nunca aceita comida de estranhos e evita ficar sozinha a todo custo. Os garotos pedem desculpas mais uma vez e lhe oferecem um chocolate. Surpreendentemente, Tai come o chocolate imediatamente. Eles ficam chocados, já que ele geralmente é extremamente cauteloso. Momentos depois, Tai começa a se sentir mal. Eles sugerem ir para a enfermaria, mas lembram que ela está fechada hoje, por azar. Tai desmaia ali mesmo. Quando ele acorda, Matsumi está sentada ao lado dele. Ela explica que a enfermaria não está disponível no momento. Tai começa a duvidar de suas próprias capacidades, perguntando se ele é realmente bom o suficiente para alguém como ela. Embora ela esteja sempre em constante perigo, ela sempre esteve ao lado dele. Ele percebe que nunca havia pensado nos sentimentos dela de verdade quando decidiu se casar com ela. Mutsumi dá um tapinha na cabeça dele e diz que ela o escolheu por vontade própria. Ela o agradece por ele ter se casado com ela. Tai sente um alívio imenso, até que ele percebe uma bomba bem no teto. A bomba explode. Estudantes próximos ouvem o barulho da explosão, mas assumem que é apenas mais um experimento científico barulhento.
Em outro lugar, Nanao observa a explosão de longe com uma mulher que revela ser Kango disfarçado, para a surpresa de ninguém. Tai e Matsumi, por sorte, sobrevivem. Tai percebe que a bomba foi colocada lá porque era a próxima área de descanso mais provável depois da enfermaria, que estava fechada. Então ele finalmente entende a verdade por trás de tudo. Tamaya estava usando os movimentos de Tai como um rastreador para Matsumi. Tai encontra a terceira bomba presa ao seu próprio corpo. Tamaya planejou tudo isso para que Tai ficasse perto dela e, sem saber, se tornasse a própria arma letal. Com apenas segundos restantes e nenhuma saída à vista, Tai pula do prédio sem pensar duas vezes para salvar Matsumi. Kyoichiro de repente o agarra no ar e remove a bomba dele. Ele elogia Tai por ter completado sua missão com sucesso. Kyoichiro diz que vai devolver a bomba ao seu legítimo dono com juros. Os irmãos aparecem de repente, revelando que estavam observando tudo o tempo todo para testar as habilidades de Tai. Tamaya é capturado e implora desesperadamente por misericórdia, mas Kyoichiro o joga pela janela sem piedade bem no momento em que a bomba explode. Mais tarde, Tai chega à mansão da família. Kyoichiro está visivelmente irritado, mas Matsumi o lembra que a casa de Tai foi completamente destruída, e eles estão casados agora, para o bem e para o mal. Kyoichiro avisa Tai para ficar sempre alerta. Naquela noite, Tai sonha que está impotente enquanto Matsumi é levada para longe dele. Acorda completamente abalado, sabendo que precisa ficar muito mais forte. Ele acidentalmente pisa no Golias, que o ataca imediatamente. Matsumi cuida de seus ferimentos e explica que ordenou a Golias que protegesse Tai do próprio Kyoichiro. Tai ainda está morrendo de medo do cachorro. Determinado, Tai pede a Futaba que o treine. Ela o joga de um lado para o outro e diz para ele parar de ser tão apressado. Ela diz que a verdadeira força leva anos para ser construída e diz na lata que ele não tem talento nenhum. Ainda assim, ela vê sua determinação inabalável e oferece um treinamento intensivo e brutal, exigindo que ele more na mansão por um mês inteiro. Tai concorda, mas imediatamente aciona armadilhas mortais por toda parte e mal consegue sobreviver. Futaba explica que a mansão está repleta de armadilhas por todos os lados e sobreviver a elas é parte essencial do treinamento. Tai percebe que poderia morrer a qualquer instante sem aviso. No dia seguinte, alarmes estridentes explodem. Tai luta para passar pelas armadilhas e mal consegue chegar ao café da manhã, exausto. Futaba o lembra que isso tudo faz parte do treinamento. Mutsumi fica preocupada, mas Futaba explica que as armadilhas não se ativam para os membros da família. O sistema aceitará Tai como um membro assim que ele superar todos os desafios. Tai de repente começa a se sentir muito mal. Nanao explica que a comida contém pequenas doses de veneno para desenvolver resistência. Tai corre desesperado para o banheiro, mas não consegue destrancar a porta de jeito nenhum. Futaba se recusa a dar qualquer ajuda. Enquanto a família vive sua vida normalmente, Tai grita e luta para sobreviver a cada segundo. Os dias se arrastam. Tai parece completamente exausto na escola, preocupando bastante seus colegas. Ele pratica tiro até para ligar a TV, de tão treinado. Matsumi o para gentilmente, lhe oferece um chá quente e o lembra que ele não é nem um pouco fraco. Em uma memória, Matsumi sofria bullying por causa do cabelo dela. Tai a protegeu cortando o próprio cabelo sem hesitar, assustando os valentões e os fazendo fugir. Ele prometeu ajudá-la sempre que ela precisasse, não importa o que. De volta ao presente, Tai começa a melhorar visivelmente. Ele desativa os alarmes com maestria, evita as armadilhas com agilidade e ganha elogios sinceros de Shinso e Shion. Com a ajuda de Nanao, ele aprende a lidar com gás venenoso sem problemas. Depois de 3 semanas, Tai consegue comer comida envenenada sem sequer desmaiar. Quando ele se sobrecarrega demais, Futaba vê seus ferimentos e machucados e percebe que ele está se esforçando além do limite. Ela o repreende severamente, dizendo que sobreviver também significa saber a hora certa de descansar. Ela lhe dá um livro sobre a arte de destrancar portas e admite que estava completamente errada a respeito dele. Sua determinação e seu amor por Matsumi podem realmente ajudá-la a alcançar o sucesso. Depois de lutar por um longo e exaustivo tempo, Tai finalmente consegue abrir a porta do banheiro. Todos na família aplaudem, aliviados por ele ter finalmente conseguido. Enquanto ele os agradece sinceramente, seu anel de repente começa a brilhar intensamente. Futaba explica que a casa agora o aceita como um membro legítimo da família. Ela elogia todo o seu esforço e dedicação, mas o avisa que o verdadeiro treinamento está apenas começando, na verdade. Todos o apoiam e torcem para que ele consiga lidar com os próximos desafios. Mais tarde, Matsumi está cozinhando e adiciona veneno à comida, como de costume. Completamente do nada, Tai pergunta algo super estranho sobre sutiãs, deixando-a completamente chocada e sem palavras. Ele rapidamente se explica dizendo que estava apenas praticando suas habilidades de disfarce. Ela não acredita nem um pouco nele. Kango aparece na cozinha, finge que vai ajudar, mas apenas faz piadas e brincadeiras. Quando Shinzo entra na cozinha, confuso, Tai arranca o disfarce de Kango sem cerimônia. Kyoichiro chega de repente, anuncia que está de partida para uma missão importante e tenta beijar Matsumi, mas ela o afasta com um tapa na hora. Shinzo também parte para uma missão. Tai fica preocupado, mas Shinzo diz que é um trabalho super fácil, apenas recuperar uma placa de metal usada para fabricar dinheiro falso. Tai não consegue acreditar que isso seja considerado algo simples de fazer. Antes de sair, Shinzo entrega uma ferramenta especial a Tai. No caminho para a escola, uma bola de beisebol de repente voa em direção a Tai e Matsumi, em alta velocidade. Sem sequer olhar, Tai a pega no ar e a joga de volta em velocidade máxima, com força total. O treinador fica completamente chocado e o convida para se juntar ao time de beisebol. Durante o almoço, Matsumi avisa Tai que sua força está se tornando algo antinatural e perigoso, e diz para ele ter cuidado para não chamar muita atenção. Depois da escola, Matsumi cuida de toda a papelada da família, como sempre. Tai fica bastante impressionado, mas ela diz que é sua responsabilidade como a líder da família. Ela percebe alguns documentos faltando e vai para o quarto de Kango. O quarto é uma bagunça total. Kango admite que não terminou o trabalho que lhe foi dado e anda completamente nu pelo quarto, deixando Matsumi completamente envergonhada.
Quando ela tenta puni-lo por sua irresponsabilidade, ele foge correndo. Tai quase consegue impedi-lo, mas Kango se disfarça de Matsumi em um piscar de olhos, fazendo Tai hesitar por um segundo crucial. Kango consegue escapar e Matsumi tranca toda a mansão, em alerta máximo. Ao mesmo tempo, Shinzo se esgueira por uma instalação secreta usando pelos dutos de ventilação. A segurança é bem mais difícil do que o esperado, mas ele pega a placa antes que os alarmes comecem a disparar. De volta pra casa, Tai e Matsumi procuram por Kango por toda parte. Eles até verificam o quarto de Kyokiro, que é um santuário cheio de fotos da Matsumi por todos os lados. Os irmãos percebem que Kango se disfarçou deles mais cedo. Kango aparece brevemente dentro de uma pintura na parede, dá uma risada e escapa por um túnel secreto e escondido. Matsumi fica irritada por nunca ter sabido da existência daquele túnel. Mais tarde, Matsumi algema o suposto Tai, revelando que ele é na verdade Kango disfarçado de Tai. Ela descobriu porque o verdadeiro Tai sempre a deixa andar na frente, como um cavalheiro. Kango desiste da brincadeira e concorda em terminar seu trabalho pendente. Enquanto come um delicioso curry, Tai recebe uma ligação de Shinzo, que está em completo pânico. Ele ficou sem armas e está completamente cercado. Embora Shinzo ame tanto armas, ele está completamente indefeso sem elas. Tai é enviado para prestar ajuda. Tai se esgueira para dentro do prédio com os suprimentos. Alguém o ataca de surpresa, mas ele usa seu treinamento para desativar a arma do agressor. Mais inimigos surgem de repente. Tai derruba 2 deles rapidamente, então usa uma arma elétrica que Shinzo lhe deu para impedir o terceiro de chamar reforços, eletrocutando-o. Tai finalmente alcança Shinzo, que o abraça em completo alívio. Quando mais guardas aparecem, Shinzo de repente recupera sua confiança e bravura e os derrota sem dificuldade. Enquanto escapam, um atirador de elite atira em Tai na perna e ameaça matá-lo ali mesmo, a menos que Shinzo largue sua arma imediatamente. Lembrando-se do conselho de Matsumi, Tai joga um garfo para Shinzo, que estava sem nada. Shinzo o usa para destruir a arma do atirador de elite e derrotá-lo facilmente. Naquela noite, Tai conversa com Matsumi ao telefone, mas um homem estranho interrompe a ligação. Ele se apresenta como Seiji, um oficial da polícia, e leva Tai para a delegacia de polícia. Seiji mostra a ele vídeos comprometedores de suas missões e o acusa de diversos crimes graves. Ele oferece clemência e um acordo se Tai trair seus aliados e sua família, mas Tai recusa categoricamente. Seiji o força a beber um soro da verdade, mas Tai secretamente consegue evitá-lo. Seiji o ataca fisicamente, revelando que ele mesmo executa criminosos. Tai percebe um fio de escuta e percebe que Kyoichiro está por perto, observando tudo. Kyoichiro aparece de repente e explica que Seiji estava apenas testando Tai. Como Tai não traiu ninguém, ele passou no teste com louvor. No dia seguinte na escola, Tai está completamente exausto. Kyoichiro aparece como novo professor substituto e joga giz nele com uma velocidade extrema, quase letal. Tai desvia do giz mesmo dormindo profundamente. Kyoichiro explica que Tai deve aprender a descansar apenas uma parte do seu cérebro, assim como os golfinhos fazem. Ele libera um gás sonífero no ambiente. Todos caem no sono, exceto a Matsumi, claro. Mesmo dormindo, Tai desvia de cada pedaço de giz. Kyoichiro fica bastante impressionado. No entanto, mais tarde naquela noite, Tai perde o controle total dessa habilidade e começa a andar dormindo pela casa, assustando a todos os moradores. No dia seguinte, Tai está sentado sozinho lendo um guia bem estranho sobre como espiões devem lidar com seus relacionamentos amorosos. Enquanto ele folheia as páginas, ele percebe algo bastante desconfortável. Ele não tem passado quase nenhum tempo com Matsumi. Esse pensamento o assusta profundamente. Ele começa a imaginar o casamento deles desmoronando completamente e acaba entrando em pânico só de pensar na ideia de divórcio. Justo quando ele está prestes a convidá-la para um encontro de verdade, seu telefone toca de repente. É Seiji, e ele diz que há uma missão de emergência urgente. Tai é enviado direto para um movimentado parque de diversões. Seiji explica que um homem e uma mulher perigosos e armados estão causando problemas com armas de fogo por lá, mas ninguém sabe como eles realmente se parecem. Tai é instruído a confiar em seu instinto aguçado e observar qualquer coisa que pareça incomum. Assim que ele chega lá, ele rapidamente percebe um grande problema. O parque inteiro está completamente lotado de casais apaixonados. Como Tai está sozinho, ele se destaca de forma gritante. Antes que ele possa pensar demais na situação, Matsumi de repente aparece ao seu lado. Ela diz a Tai que já descobriu o que está acontecendo ali e decidiu vir ajudar. Estar juntos o fará parecer um casal normal. Ela também o avisa que pessoas suspeitas podem estar por perto a qualquer momento, mas o assegura que ela é perfeitamente capaz de se proteger sozinha, então ele não deve entrar em pânico por sua segurança. Enquanto eles andam pelo parque, Tai percebe um casal alegre e apaixonado se divertindo muito. O cara elogia a roupa da garota, com charme, e Tai tenta copiá-lo de forma desajeitada. Em vez de um elogio suave e romântico, ele solta algo super estranho sobre as roupas dela serem boas para chutar coisas. Mutsumi apenas responde que a roupa é bem confortável. Tai percebe que está fazendo um trabalho péssimo em ser romântico. Eles logo avistam um par que parece bem suspeito indo em direção à montanha-russa mais alta, então eles o seguem discretamente. Todos os outros gritam de pura emoção durante o passeio, mas Tai na verdade adormece porque aquilo parece chato demais comparado ao seu treinamento intenso e brutal. Depois, eles continuam observando o tal par e lentamente percebem que eles são completamente inofensivos. Eles passam para observar outro casal que também parece suspeito no primeiro momento. Tai o segue apenas para vê-los de repente começarem a se beijar apaixonadamente. Ele suspira, frustrado, percebendo mais uma vez que são apenas pessoas normais, como todas as outras. Então Matsumi aponta para outro par sentado em um café charmoso. Tai ouve o homem falando sobre um item muito especial. Quando o homem coloca a mão no bolso de forma suspeita, Tai se prepara para a ação, apenas para o cara tirar um anel e fazer um pedido de casamento. Tai fica completamente frustrado. Ele ainda não encontrou uma única pista sólida, nenhum sinal. Ele acaba ficando parado ali, segurando uma rosa vermelha, pensando em como ele só quer fazer Matsumi feliz de verdade. É quando as coisas de repente tomam um rumo inesperado.
O casal fofo e apaixonado de antes começa a discutir em voz alta de repente. Tai fica confuso com a situação. Eles pareciam tão próximos e felizes antes, então tudo desanda de vez. O casal saca armas de fogo. Tai instantaneamente entende tudo. Eles são os criminosos que ele estava procurando o tempo todo. Tiros começam, pessoas gritam e se espalham. Tai se abaixa para se proteger. No meio do caos, ele percebe que a rosa em sua mão é atingida por uma bala e fica completamente arruinada. Isso, de uma forma bem estranha, o faz perder a cabeça de vez. Ele entra em ação, dispara seus projéteis elétricos e consegue parar os dois atacantes. A polícia chega logo em seguida e os prende. Sage liga pra Tai depois, elogiando-o bastante por ter lidado tão bem com toda a situação. Mas quando Kyoichiro ouve falar sobre o ocorrido, ele não fica nem um pouco impressionado, principalmente porque Tai transformou a missão em um encontro romântico com a Matsumi. Mais tarde, Tai e Matsumi andam na roda gigante. Matsumi menciona que eles conseguiram experimentar absolutamente todas as atrações do parque. Tai pergunta por que ela deixou a roda gigante para o final, e ela explica que queria muito ver o pôr do sol juntos. Tai entrega a rosa danificada mesmo assim, dizendo que ela pode estar quebrada, mas ele ainda quer que ela a tenha como um sincero agradecimento por sempre estar lá pra ele, sabe? Ela aceita a rosa, e eles passam o resto do dia todo juntos. De volta a casa, Shion finalmente termina sua própria tarefa e parece completamente exausta, tipo, um bagaço. Quando ela está prestes a descansar, seu sistema é subitamente hackeado, do nada. Ela revida com tudo dentro de seu espaço digital, perseguindo o intruso, mas o hacker desconecta o computador à força, sem dó nem piedade. Quando Shion reconecta, ela percebe algo extremamente perturbador. O hacker roubou fotos do Tai. Na manhã seguinte, Tai e Matsumi notam o quão exausta a Shion parece. Ela explica o que aconteceu e menciona como é estranho que apenas as fotos do Tai foram levadas. Isso imediatamente deixa o Tai bastante inquieto, com a pulga atrás da orelha. No caminho para a escola, agulhas voam subitamente em direção a eles. Do nada, uma garota misteriosa aparece. Tai tenta escapar, mas é completamente inútil. Ele se vira para lutar. A garota ataca super rápido, mas Tai consegue empurrá-la para trás com certa dificuldade. Então ela diz algo realmente perturbador. Ela afirma que o ama e, ao mesmo tempo, planeja matá-lo. Matsumi a reconhece como Ayaka, uma espiã perigosa e bem conhecida por perseguir homens por quem se apaixona e, em seguida, matá-los com agulhas. Ayaka admite que ficou completamente obcecada pelo Tai depois de ver um vídeo dele na internet. Esse mesmo vídeo também fez a empresa colocar uma recompensa bem gorda pela cabeça dele. Ayaka joga agulhas no ar, revelando que outros caçadores estão por perto, prontos para atacar. Tai diz a ela que é casado com a Matsumi, o que significa que ele não vai simplesmente se deixar morrer assim, de bobeira. Ayaka desaba, admite que quer a Matsumi bem longe, mas revela que Kyoichiro a permitiu mirar no Tai, contanto que ela nunca, jamais, machucasse a Matsumi. Tai e Matsumi ficam completamente chocados com essa revelação. Ayaka os avisa que voltará em breve e desaparece no ar. As coisas só pioram, acredite. Na escola, Ayaka é apresentada como uma aluna transferida, e para o azar do Tai, senta-se bem ao lado dele. Ao longo do dia, Tai constantemente desvia de inúmeras tentativas de assassinato. Mesmo durante o almoço, ele é forçado a se manter em movimento apenas para evitar ser esfaqueado. Ayaka eventualmente surta de vez. Ela envenena a classe inteira com agulhas de controle mental e os ordena de agarrar o Tai. Eles o imobilizam enquanto ela se prepara para matá-lo sem piedade. Matsumi pula na frente do Tai e diz a Ayaka que ela cruzou todos os limites. Naquele exato momento, outro caçador de recompensas aparece e abre fogo contra a Ayaka, do nada. Matsumi empurra a Ayaka para fora do caminho para salvá-la, num ato de pura coragem. Tai atira no atacante, parando-o na hora. Ayaka fica completamente chocada. Ela não consegue entender por que a Matsumi a protegeu. Matsumi diz que está apenas feliz que outra pessoa veja o quão incrível o Tai realmente é. Desse momento em diante, a Ayaka fica completamente obcecada pela Matsumi. Em vez do Tai, no caminho para casa, Ayaka se agarra a Matsumi, agora querendo o Tai bem longe para poder tê-la só para si. O Tai, compreensivelmente, não está nem um pouco feliz com essa situação, coitado. Logo depois, o Tai recebe uma ligação da Shion. Ele e a Matsumi visitam o quarto dela. Shion inicia um jogo e explica que seus trabalhos de hacking funcionam exatamente assim. Ela transforma emergências reais em jogos que precisam ser concluídos, tipo, zerados. Eles derrotam um monstro-trem e, ao mesmo tempo, as notícias relatam um trem desgovernado sendo parado com sucesso. Em seguida, eles enfrentam um dragão gigante ligado a drones, ameaçando um helicóptero que está perto de uma usina de energia. Shion luta bastante, Tai acidentalmente aciona um modo super poderoso, e juntos eles encontram uma solução bem criativa. Ayaka aparece novamente e ajuda a destruir os drones restantes, com sucesso, mas a Shion se recusa a deixar o Tai ir embora, exigindo mais e mais jogos. Em outro lugar, um espião chamado Uga nota o Tai em uma revista e o acha bem interessante, embora seu parceiro Sui não dê a mínima. Mais tarde, Nanao liga para o Tai em completo pânico. Ele se escondeu em um laboratório criando uma arma biológica chamada Sodum. Para pará-lo, Nanao engoliu a cápsula, confiando que seu corpo a neutralizaria em poucas horas. Ele está ficando bem sonolento e pede ao Tai para resgatá-lo antes que os guardas acordem. Tai chega ao laboratório e encontra Uga e Sui, membros de uma unidade governamental chamada Hamaji-ku. Eles fingem ajudar, mas depois revelam que planejam matar o Nanao pela segurança nacional. Tai protege o Nanao, mas fica sobrecarregado e acaba ferido. Quando o Nanao acorda e prova que a toxina se foi, Sui recua, mas insulta o Tai dizendo que ele é muito fraco para ser um espião de verdade, um espião de respeito. Algum tempo depois, o Tai se encontra em sérios apuros novamente, coitado. Kyoichiro o encurrala e enfia uma revista bem na cara dele. O artigo lá dentro diz que o Tai foi espancado pelo Hamaji-ku, e Kyoichiro perde completamente a cabeça, surtando de vez.
Ele reclama que a reputação da família está afundando de vez, as avaliações deles estão terríveis, e o Tai é o principal motivo. Ele chama o Tai de inútil e o lembra que ele nem conseguiu proteger o Nanao. Antes que a situação se torne violenta, Nanao aparece de repente com a Matsumi e força Kyoichiro a parar, na hora. Tai é libertado, mas em vez de se sentir aliviado, ele se sente ainda pior. Ele começa a acreditar que está arrastando todo mundo pra baixo e que não pertence à família de forma alguma, nem um pouco. Kyoichiro diz a ele que é apenas uma maneira de compensar isso, derrubar o Hamaji-ku e provar seu valor de uma vez por todas. Logo depois, a cena muda pro Sui, andando de trem. Ele discute com um homem que está ocupando espaço demais, tipo, folgado. Quando o homem o ameaça, Sui calmamente corta as roupas do homem em pedaços, sem fazer um pio. Ele nota o Tai observando e sarcasticamente pergunta se o Tai quer vingança por acaso. Descobrimos que Kyoichiro ordenou ao Tai que coletasse informações do Hamaji-ku, acreditando que espionar espiões é a melhor maneira de derrotá-los, sem dúvida. Tai admite que é inexperiente, então em vez de lutar, ele decide observar o Sui bem de perto. Quando o trem para, o Sui sai em um ritmo insano, tipo, muito rápido. Tai luta para acompanhar, mas força seu caminho pela multidão e finalmente o alcança. Sui ataca de repente, rasgando as roupas do Tai em pedaços. A segurança cerca o Tai, pensando que ele é perigoso, mas o Tai se recusa a desistir de jeito nenhum. Por dias e dias ele continua seguindo o Sui sem parar. Toda vez que o Sui o nota, ele destrói as roupas do Tai apenas para assustá-lo e fazê-lo ir embora. Eventualmente, o Sui e o Uga se envolvem em uma briga feia com criminosos de rua. O Tai pula para ajudar, sem pensar duas vezes. Sui ataca o Tai novamente, mas o Tai desvia com agilidade. Uga nota algo bem estranho. As calças do Tai ainda estão intactas, tipo, intocadas. Sui ataca novamente, claramente irritado, e Uga começa a questionar por que o Sui está tão obcecado pelo Tai, afinal. De volta à mansão, o Nanao procura pelo Tai. Kyoichiro brinca que o Tai está sendo usado como uma tábua de corte, coitado. Tai admite ao Nanao que sabe que ainda não é forte o suficiente, mas ele quer muito melhorar pelo bem da família, de verdade. Nanao o encoraja, dizendo que o Tai sempre surpreende as pessoas de alguma forma. Quando Kyoichiro zomba do Tai por estar constantemente sendo despido, o Nanao o soca pra longe, sem dó. Tai percebe que todo mundo tem suas próprias falhas estranhas, né? Naquela noite, o Tai se aproxima do Sui enquanto ele está limpando uma lápide. Sui surta de vez e ataca em velocidade máxima, ameaçando matá-lo. Desta vez, o Tai reage corretamente. Ele agarra o Sui no meio do ataque, tendo finalmente descoberto que o Sui sempre ataca direto para o centro primeiro. Tai o joga para o lado, com força. Sui se recupera e finalmente entende por que o Tai foi aceito na família da Matsumi. Ele ordena a Uga que trate os ferimentos do Tai e admite que o Tai tem potencial porque aprendeu todos os seus hábitos. No dia seguinte, o Tai aparece na revista novamente, mas agora ele é rotulado como um esquisito, um tarado, porque está sempre seminua. Nanao não consegue acreditar, mas a Matsumi calmamente diz que ainda ama o Tai de qualquer maneira e ponto final. Mais tarde, o Tai e a Matsumi dão um passeio no parque. Tai fica super confuso quando a Matsumi de repente cumprimenta o Sui. Ele percebe que ela mesma arranjou um encontro com o Hamaji-ku. Ela diz ao Sui que está furiosa com o que aconteceu com o Nanao de verdade. Sui diz que estava apenas seguindo ordens, nada mais. Sui os leva a um café e pede uma bebida com um nome completamente absurdo. O barman sorri, então abre uma armadilha escondida bem debaixo deles. Eles caem direto na base do Hamaji-ku, sem aviso. Sui avisa o Tai para ficar super alerta. Tai rapidamente percebe que o lugar está lotado de armadilhas mortais destinadas a matar intrusos, sem dó. Ele mal sobrevive e chega ao fundo bem quando uma enorme bola de metal cai em sua direção por um tris. No último segundo, a Rin, a líder do Hamaji-ku, a esmaga com um único soco. Rin imediatamente duvida do Tai, chamando-o de fraco e questionando se ele realmente pode proteger a Matsumi. Eles se sentam para tomar um chá bem tranquilamente. Matsumi explica que a Rin e o Kyoichiro eram colegas de classe e não se dão bem de jeito nenhum. Rin admite que gosta da Matsumi e acredita que o Kyoichiro é perigoso. Sui zomba do Tai como o espião mais fraco que existe, mas a Matsumi defende o Tai, dizendo que a força dele vem do coração, e isso é o que importa. De repente, explosões gigantescas sacodem a base inteira. Kyoichiro irrompe, exigindo a Matsumi e ameaçando a Rin. Rin recusa, e os dois começam a lutar violentamente, enviando ondas de choque por toda a base, causando um estrago danado. Quando um dos ataques deles quase atinge a Matsumi, o Tai pula na frente e a protege, recebendo um impacto total, coitado. Ele desmaia. Matsumi surta de vez e os avisa que cortará os laços com os dois se eles não pararem imediatamente. A luta finalmente termina, e a Rin admite que o Tai é bem mais resistente do que parece. Rin então atribui ao Tai uma nova e importante missão. O Hamaji-ku tem observado um político popular chamado Yuri, que é amado por todo o público. Secretamente, o Yuri trabalha com espiões e cometeu crimes para ganhar poder e influência. Com as eleições se aproximando, a Rin acredita que ele está planejando algo muito grande. O Hamaji-ku uma vez encontrou bombas e prendeu um contrabandista que alegou que o Yuri as estava comprando. Eles precisam de provas concretas antes que o Yuri possa agir. Tai é escolhido porque ele é bem difícil de detectar. Disfarçado de mulher, ele se infiltra na equipe do Yuri como assistente. Em um evento público, manifestantes acusam o Yuri de ser um tirano, sem dó. Uma briga irrompe, e o orador quase mata o líder do protesto até que o Yuri o salva heroicamente. A multidão elogia o Yuri, mas é revelado que toda a cena foi completamente encenada para aumentar a popularidade dele, uma farsa total.
Tai secretamente observa o Yuri ordenar a seus espiões que espalhem a filmagem. Tai percebe que o Yuri é falso e extremamente perigoso. De volta ao escritório, Tai procura por evidências, mas não encontra absolutamente nada, nem um pingo. Então ele nota os movimentos tipo dança dos espiões e percebe que eles estão se comunicando secretamente, tipo, em código. Quando o Yuri menciona um ataque terrorista, o Tai entende que bombas estão envolvidas. Yuri se encontra com o primeiro-ministro e decide eliminá-lo, sem pensar duas vezes. Uma bomba explode, mas o Tai já a havia redirecionado para uma fonte bem a tempo. Yuri atira no Tai e aciona outra explosão, mas todos estão usando equipamento resistente a choque. Yuri percebe que suas balas são falsas, tipo de brinquedo. Antes que ele possa reagir, o Sui aparece, desarma o Yuri e o prende, chamando-o de tolo por confiar em espiões. Que piada. Enquanto escolta o Yuri, o Tai o ouve insinuar que a família do Tai não morreu por acidente de forma alguma. Antes que o Tai possa perguntar mais, o Yuri detona uma bomba escondida em seu brinco e escapa, do nada. De volta à mansão, o Nanao prepara remédios esperando que o Tai volte ferido. A Matsumi cozinha uma refeição enorme, esperando que a comida o ajude a se recuperar logo. Os irmãos se preparam emocionalmente, assumindo que o Tai será muito espancado, coitado. Kyoichiro, no entanto, parece bem satisfeito. Mais tarde, o Tai salva um motorista e aprende com Sui que o Yuri é na verdade Kurogawa, um lendário espião que todos pensavam estar morto. Kurogawa sequestra o primeiro-ministro e revela que nunca se importou com política nem um pouco. Ele perdeu sua filha depois que políticos o usaram e tentaram apagá-lo da história. Ele quer que a verdade seja exposta, custe o que custar. Tai interrompe a transmissão e confronta o Kurogawa, mas é derrotado. Kurogawa explica que não vence pela força bruta, mas sim controlando informações. Em um flashback, vemos o passado do Kurogawa trabalhando sem parar para políticos, celebrando o aniversário de sua filha, apenas para vê-la morrer em uma explosão que era destinada a ele. A história volta ao presente. Kurogawa explica tudo claramente, sem deixar dúvidas. Ele diz que fingiu ser um político de propósito só para atrair os aliados do primeiro-ministro. Assim que eles confiaram nele, ele os matou, sem piedade. Tai tenta avançar sobre ele, mas os seguidores do Kurogawa intervêm e o bloqueiam, dizendo que o Tai é muito fraco para vencer, que não tem chance. Kurogawa então oferece um acordo, uma proposta. Ele diz que, se o Tai desistir, ele lhe contará a verdade sobre o que realmente aconteceu com sua família. Tai quer muito ouvir, mas se recusa a recuar porque não quer que mais pessoas morram, de jeito nenhum. De repente, o Sui atravessa o chão, caindo com tudo. Os seguidores do Kurogawa caem no buraco lá embaixo. Sui diz ao Tai para lidar com o Kurogawa enquanto ele cuida dos outros. Tai ataca com sua faca, mas o Kurogawa o para facilmente, sem esforço algum. Ele já sabe que a lâmina está envenenada, então a usa contra o Tai e o derruba para longe. Ao mesmo tempo, o Sui enfrenta os espiões. Eles o reconhecem como o líder do Hamajiku e riem, dizendo que seus poderes especiais os tornam completamente imbatíveis. Sui os chama de excessivamente confiantes, tipo metidos, e explica que o estilo de combate deles é baseado em movimento, que qualquer um pode aprender, mas pouquíssimos dominam de verdade. Quando eles lançam seu ataque mais forte juntos, Sui o corta e os derrota instantaneamente, sem dar chance. Sui está prestes a voltar quando sente algo estranho e saca sua espada, mas não há absolutamente nada lá. Tai luta para se levantar, com dificuldade. Kurogawa fala sobre perder a família e diz que a dor não pode ser apagada de jeito nenhum. Tai se lembra de como estava completamente quebrado depois que sua família morreu, mas ele também se lembra de como a Matsumi ficou com ele e o ajudou a seguir em frente. Tai percebe que, mesmo que o passado não possa mudar, ele ainda pode proteger o futuro. E isso é o que importa. Tai ataca novamente. Kurogawa tenta prever seus movimentos, super confiante de que sabe absolutamente tudo sobre o Tai. Mas o Tai de repente se move usando a técnica do Sui, e o Kurogawa fica completamente chocado, sem reação. Descobrimos que Kyoichiro uma vez disse ao Tai que os inimigos mais fortes já sabem tudo sobre você, então a única maneira de vencer é fazer algo completamente inesperado. Tai aumenta sua velocidade usando o corremédio do Nanao. Evita os ataques do Kurogawa com a pele falsa do Kengo, destrói sua arma usando fios, e finalmente o derruba com um golpe certeiro. Kurogawa admite a derrota e diz que respeita o Tai por nunca desistir, de verdade. Ele entrega ao Tai uma nota e começa a explicar a verdade sobre sua família, mas então ele é subitamente baleado, do nada. Com seu último suspiro, Kurogawa diz ao Tai para viver sem medo, sem receios. Sui chega e pensa que um assassino matou o Kurogawa. Ele diz ao Tai que ele se saiu muito bem e completou sua missão com sucesso. Mais tarde, o Tai segue a nota até uma árvore onde o Kurogawa enterrou sua filha. Tai presta seus respeitos e encontra um item estranho que o Kurogawa deixou para trás, um mistério. Quando o Tai volta pra casa, todo mundo está feliz, e o parabeniza, comemorando. Futaba percebe que o Kyoichiro parece desapontado, como se ele não esperasse que o Tai sobrevivesse, tipo, que chato. No dia seguinte, a Rin dá uma festa pra agradecer ao Tai, de coração. Ela diz que pessoalmente reuniu todos os ingredientes da comida com muito carinho. Kyoichiro aparece e a Rin o quer fora, mas permite que ele fique quando ele traz as bebidas. O jantar vira um caos total, comida começa a voar para todo lado, e ninguém come direito, uma bagunça. Sui usa seu movimento super rápido para salvar um pouco de comida, mas avisa o Tai para não copiá-lo porque isso prejudica o corpo. E muito. Após a festa, o Tai pensa sobre o item misterioso. Ele teme que possa revelar que sua família foi assassinada, e se preocupa que ele possa ficar obcecado por vingança, assim como o Kurogawa.
Matsumi o beija e promete que ficará com ele, não importa o que aconteça, para sempre. O item cai e revela uma pequena bolinha contendo uma gravação secreta. Kyoichiro fica bravo, mas a Rin o impede e ordena que o Tai e a Matsumi saiam imediatamente. De volta à mansão, a Ayaka aparece de repente e explica que está lá para protegê-los de assassinos, tipo, do nada. A Matsumi revela que convidou a Ayaka para morar com eles e trabalhar como empregada. A Ayaka entrega a bolinha a Shion, que diz que está danificada e levará um bom tempo para analisar. A Ayaka também avisa que o Tai agora tem uma recompensa gigantesca pela cabeça dele. Ela insiste em atacá-lo durante o treinamento para que ele possa aprender a se defender. E a Matsumi concorda, mesmo que o Tai odeie a ideia com todas as forças. Mais tarde, o Tai está completamente exausto. A Matsumi tenta fazer um chá para ele, mas o Kyoichiro já bebeu todas as folhas, que folgado. Tai toma um banho, mas a Ayaka o ataca e acidentalmente aciona uma armadilha, do nada. Levando um choque, o Tai quebra a parede, pega a fonte de energia e destrói a armadilha enquanto suporta a eletricidade com muita dor. Kyoichiro o invade, acusa o Tai de trapacear e ameaça torturá-lo sem dó nem piedade. Tai foge correndo, enquanto a Matsumi observa e pensa que a Ayaka está se encaixando super bem na família. Enquanto o Tai parte para outra missão, a Matsumi lhe entrega o telefone. Uma ligação da Koharu aparece e o Tai sai rapidamente, tipo voando. A Ayaka fica super desconfiada e admite que tem observado o Tai bem de perto. No dia seguinte, o Tai vai a um encontro com a Matsumi, mas ela traz o Golias, um enorme cão de guarda que protege a família há gerações e gerações. Golias cresce ainda mais e a Matsumi o monta. Tai tenta, mas é jogado pra fora, com força. Quando o Tai pega a coleira, Golias o arrasta em velocidade extrema, tipo um foguete. De repente, uma bomba escondida em um balão explode, do nada. Tai protege a todos e verifica se estão seguros, de verdade. Golias rastreia o bombardeiro e a Matsumi o contata, avisando-o para não ameaçar a família dela novamente de jeito nenhum. Golias invade o esconderijo do bombardeiro e acaba com a ameaça, de uma vez por todas. Mais tarde, a Ayaka ataca o Tai novamente, acusando-o de trapacear, que absurdo. Kyoichiro se prepara para puni-lo, mas o Seiji chega com um pacote. Acontece que o Tai secretamente trabalhou com a Koharu para reunir ingredientes raros de chá como um presente para o Kyoichiro, para agradecê-lo de coração. O Tai arriscou a vida dele para conseguir isso. Kyoichiro percebe que o Tai era inocente e se sente super culpado por tê-lo tratado tão mal. A Ayaka se desculpa imediatamente. Kyoichiro se recusa a admitir que estava errado, então o Golias o pune, tipo, com força. A Matsumi agradece ao Tai pelo chá e sorri, feliz por tê-lo escolhido como seu marido, que fofo. Mais tarde, o Tai e a Matsumi estão segurando um álbum de fotos bem antigo. Ela diz a ele que o encontrou enquanto estava limpando a casa. Lá dentro, ela mostra a ele uma foto de família que foi tirada no dia em que o Nanao passou no exame de licença de espião. Ela explica que toda vez que alguém da família passa no exame, eles tiram uma foto para sempre se lembrarem desse momento. O Tai pergunta o que é uma licença de espião, afinal. Futaba explica que é basicamente uma identidade oficial dada pela Associação de Espiões. Qualquer um que passe no exame recebe uma licença, que lhes permite receber ofertas de emprego, recompensas e benefícios especiais, tipo um monte de coisa boa. E novos espiões começam no nível bronze e podem subir de nível passando em testes mais difíceis. Ranks mais altos recebem missões mais difíceis, mas melhor pagamento e privilégios, claro. O Tai começa a pensar em fazer o exame ele mesmo, pra ver no que dá. É quando o Kyoichiro interrompe e diz que todos os seus irmãos passaram no exame na primeira tentativa, sem erro. Ele ameaça o Tai, dizendo que o matará se ele falhar, sem dó. De repente, eles ouvem um grito. A Ayaka se desculpa com a Shion, dizendo que tocou em alguns cabos enquanto limpava e causou o mau funcionamento do dispositivo dela. A tela de repente liga e mostra um fantasma. Do nada. A Futaba surta completamente, tipo pirou. O Tai fica confuso até que a Matsumi explica que a Futaba morre de medo de fantasmas. Pavor mesmo. Por causa disso, todo mundo tem que cuidar dela o dia inteiro, sem parar. Barulhos estranhos continuam vindo da casa, o que só deixa a Futaba ainda mais assustada. Naquela noite, a Futaba tenta dormir com a Matsumi, mas o barulho retorna de novo. Para acalmá-la, a Matsumi começa a ler sua história favorita, Mamotaro com carinho. Ele explica que Mamotaro cresce para se tornar um soldado e é forçado a matar seu melhor amigo porque eles acabam em lados opostos, uma tragédia. Tai diz que a vida muitas vezes empurra as pessoas, quer elas queiram ou não, sem perguntar. A Futaba gosta da história e admite que a mãe dela costumava lê-la pra ela com carinho. Ela diz que costumava ser bem corajosa, mas depois de perder a mãe, ficou com medo de perder mais alguém, qualquer um. Ela finge ter medo de fantasmas para que as pessoas não vejam o verdadeiro medo dela. Tai diz a ela que entende e que quer se tornar forte o suficiente para proteger todo mundo que ele ama. Futaba diz a ele para descansar e lhe deseja muita sorte no exame. Mais tarde, o Tai faz o exame de espião e se sai extremamente bem, tipo um gênio. Outros candidatos ficam impressionados, mas uma pessoa o vê como um grande rival. Durante o almoço, um homem nota o Tai e se lembra que há uma recompensa pela cabeça dele. Ele tenta atacar, mas outro participante chamado Sukyu o afasta com um golpe, lembrando a todos que lutar não é permitido durante o exame, de jeito nenhum. Tai agradece ao Sukyu, mas o Sukyu de repente diz que está apaixonado pelo Tai, do nada. O Tai imediatamente pensa que ele é super estranho. A Matsumi reconhece o Sukyu como um conhecido flertador e o avisa para ficar bem longe do marido dela, e ponto final. Tai agradece ao Sukyu, mas o Sukyu de repente diz que está apaixonado pelo Tai. Do nada. O Tai imediatamente pensa que ele é super estranho. A Matsumi reconhece o Sukyu como um conhecido flertador e o avisa para ficar bem longe do marido dela. E ponto final.
Sukyo a ignora e diz que gosta da personalidade do Tai, que já o observa há um bom tempo. O exame continua. Tai passa fácil nos testes físicos. Na prova escrita, Sukyo o incomoda e até oferece para ele copiar as respostas. Tai recusa e passa por conta própria. Uma voz anuncia que eles passaram e manda pegarem as licenças no fim do corredor, mas avisa que o prédio será destruído. O lugar começa a desabar. Todos correm. O rival do Tai o ataca tentando nocauteá-lo. Tai quase cai, mas Sukyo o empurra para um lugar seguro. Tai percebe que Sukyo pode falhar, então o salva também. Sukyo então revela a verdade. Ele é na verdade um examinador. Ele diz que o teste final não era sobre habilidades, mas sim sobre humanidade e confiança. Tai passa enquanto seu rival falha. Sukyo dá a licença ao Tai e o parabeniza. Tai pergunta se Sukyo realmente gosta dele. Sukyo diz que sim. Tai imediatamente sai correndo. De volta à mansão, todos celebram. Eles se perguntam onde está Kyoichiro até que ele cai do teto. Futaba percebe que era ele quem fazia todos os barulhos de fantasma e o espanca sem dó, enquanto Ayaka tira fotos. Alguns dias depois, Tai encontra um velho escondido dentro de sua mochila. Em pânico, Tai atira nele. Ele se desculpa, mas Matsumi explica que o homem é seu avô, o Ban. Ban diz que queria muito conhecer Tai e trouxe um presente de casamento. Ele convida Tai para sair, mas Kyoichiro o impede, alegando que Ban é um criminoso foragido. Ban diz que só estava fingindo estar preso para coletar informações. Ban escapa, usando uma cortina de fumaça e arrasta Tai com ele. Kyoichiro liga para Tai e explica que Ban é um espião lendário, famoso por invadir lugares e escapar. Tai tenta capturar Ban, mas Ban continua escapando, provocando-o e dizendo que Tai precisa de mais treino. Ban explica que escapou da prisão só para ver sua esposa, a Keiko. Quando ela aparece, o algema e o manda de volta para a prisão. Tai entende agora, Ban fez tudo por puro amor. Matsumi, que assistiu a tudo, percebe a sorte que tem de ter o Tai. Mais tarde os irmãos vão às compras. Tai se lembra de visitar o shopping com sua família antes do acidente. Matsumi usa uma máquina que lhe dá granadas. Tai compra uma camisa à prova de balas. Eles encontram uma garota perdida chamada Suzu, cujo pai foi levado por uns bandidos. Matsumi os leva a um porão escondido onde rolam negócios ilegais. Tai salva o pai de Suzu, mas bandidos os cercam. Kyoichiro e os irmãos chegam e os eliminam. O porão desaba, mas ninguém se importa de verdade, para ser sincero. Naquela noite, Tai sonha com sua infância. Ele se lembra de brincar enquanto seus pais discutiam sobre trabalho e família. Eles planejaram uma viagem de acampamento mesmo chovendo, então o acidente acontece, Tai acorda percebendo que ainda não superou totalmente a perda de sua família. Algum tempo depois, Shion finalmente termina de examinar o item que Kurugawa deixou para trás. Ela explica que ele contém uma lista de convidados do casamento de seus pais de muito tempo atrás. Ao examiná-la, ela encontra algo chocante. Os pais de Tai também estavam lá. Quando Matsumi ouve isso, ela entra em pânico. Ela começa a se culpar e acredita que sua família pode ser a razão pela qual os pais de Tai foram mortos. Ela diz a Tai que ele deveria deixá-la. Tai recusa imediatamente. Ele diz a ela para não assumir o pior e promete que quer ficar com ela, não importa o que aconteça. Ele pede a Shion para ajudar a descobrir a verdade completa. Shion admite que ainda não tem detalhes suficientes, mas está surpresa por terem encontrado a lista, já que ela deveria permanecer escondida para sempre. Ela suspeita que o submundo do crime esteja envolvido e sugere verificar um lugar perigoso chamado Biblioteca dos Mortos, onde informações sobre pessoas que desaparecem sem explicação são armazenadas. A associação de espiões apoia a biblioteca, então Tai pode entrar usando sua licença, mas Shion o avisa que é extremamente arriscado. Assim que Tai entra, ele percebe o quão sério o lugar é. Um homem ri alto e, sem aviso, a bibliotecária o mata na hora. Tai congela. Shion explica que a bibliotecária, Mei, mata qualquer um que faça barulho. Até o menor som pode fazer alguém ser morto, porque os sentidos de Mei estão muito além do normal. Tai se move com cuidado, mal respirando. Ele encontra um livro sobre seus pais, mas não explica como eles morreram. Então ele nota um slot que combina com o dispositivo de mármore. Quando ele o insere, informações ocultas aparecem. Tai descobre que sua família foi alvo de uma organização chamada Tanpopo, e o mundo acredita que Tai morreu junto com eles. Antes que ele possa ler mais, o sistema detecta acesso ilegal e começa a se autodestruir. Shion avisa Tai para escapar imediatamente. Mei está vindo. Tai mal evita o ataque dela e causa um blackout ao danificar uma fonte de energia. Mesmo no escuro, Mei continua a rastreá-lo, dizendo que pode sentir sua presença. Assim que ela está prestes a matá-lo, Matsumi diz a Tai para tirar os fones de ouvido. Então ela grita o mais alto que pode. O barulho sobrecarrega Mei, nocauteando-a. Tai percebe que sons altos são a fraqueza de Mei. Tai volta para casa, mas é imediatamente questionado por Kyoichiro. Tai o pergunta diretamente sobre Tanpopo. Kyoichiro explica que eles são extremamente perigosos e foram responsáveis por matar a mãe de Matsumi.
Ele os procura há anos, mas eles não deixam quase nenhum rastro, exceto uma tatuagem correspondente. Quando Kyoichiro investiga o histórico familiar de Tai, ele descobre que o pai de Tai trabalhava na área médica. Investigando mais a fundo, ele encontra vários profissionais de saúde que morreram na mesma época, todos conectados a um médico chamado Makoto. Isso torna Makoto suspeito. Tai se disfarça de paciente e se infiltra na clínica de Makoto. Matsumi se junta a ele, fingindo ser uma esposa excessivamente carinhosa. Tai se sente pesado e lento porque Kyoichiro secretamente anexou pesos a ele para afetar seu movimento. Makoto examina Tai e diz que ele está perfeitamente saudável, agindo como um médico normal e gentil. Mais tarde, Makoto sai da sala. Tai se esgueira para o escritório dele e vasculha seus arquivos. Usando um programa de Shion, ele desbloqueia um documento oculto ligado a Tampopo. Ele explica que a família de Matsumi tem habilidades especiais por causa de uma proteína rara no sangue de sua mãe. Tampopo quer usá-la para dar poder a outros, mas a única maneira de obtê-la é tirando o coração de Matsumi. Makoto de repente retorna e ataca Tai, chocado por ele ainda estar vivo. Tai pergunta se Makoto matou sua família, mas Makoto se recusa a responder. Tai nota a tatuagem de Tampopo em seu pescoço. Makoto esfaqueia Tai, mas a lâmina atinge um dos pesos escondidos de Kyoichiro. Tai revida e atira nele, mas as balas não fazem nada. Makoto cega Tai com um flash e escapa com seu computador. Tai revela que já copiou os dados e planeja expor Tampopo. Ao verificar os arquivos, ele encontra recibos de um lugar chamado Dandelion Hotel, o que parece suspeito. Ao mesmo tempo, Makoto relata a Tampopo dizendo que Tai, agora marido de Matsumi, está vivo e não vai parar de persegui-los. Na manhã seguinte, Tai acorda em um barco de pesca e entra em pânico. Kyoichiro o cumprimenta e diz que o trouxe ali para passarem um tempo juntos. Eles pescam e Tai até pega um com o conselho de Kyoichiro. Tai se sente inquieto, pensando que Kyoichiro pode estar planejando algo, mas Kyoichiro diz que isso é apenas uma recompensa pelo treinamento árduo de Tai. De repente, um homem embarca no barco e tenta matar Tai. Tai o nocauteia. Kyoichiro explica que isso fazia parte do treinamento, mas o atacante era real. Logo, mais caçadores de recompensas aparecem. Kyoichiro lembra a Tai que ele ainda está no posto mais baixo, e admite que o exercício pode ser demais para ele. Então um torpedo atinge o barco, explodindo-o. Tai ajuda a salvar os caçadores de recompensas e nota o símbolo de Tampopo. Kyoichiro explica que Tampopo usa submarinos não tripulados para guardar suas rotas, e diz a Tai que ele está enfrentando inimigos contra os quais até os melhores espiões lutam. Tai se recusa a desistir, dizendo que fará qualquer coisa para proteger Matsumi. Outro torpedo vem em direção a eles. Tai o envolve com fios e é arrastado para debaixo d'água. Lembrando-se de seu treinamento, ele o abre com a faca de Shinzo, o desativa e o envia de volta à superfície. Os caçadores de recompensas sobrevivem. Kyoichiro destrói o submarino e diz que as armas de Tampopo não funcionarão em sua família. Kyoichiro então revela que Makoto está hospedado no Dandelion Hotel. Tai decide investigar. Shinzo já está a caminho para ajudar. No hotel, Tai tenta usar o elevador, mas é rejeitado porque apenas VIPs são permitidos. Ele tenta escalar o prédio usando luvas especiais, mas se distrai, cai e mal sobrevive, caindo na piscina. Enquanto recupera o fôlego, Tai ouve uma mulher ordenando à equipe que leve seu animal de estimação para o andar VIP. Isso dá a Tai uma nova ideia e um caminho a seguir. A cena muda para Makoto, que está se encontrando com o proprietário do hotel, Neumann. Makoto explica que entregou a versão mais recente de sua droga, dizendo que funciona melhor e causa menos problemas. Antes que pudessem continuar, Tai de repente aparece e exige que eles se rendam. No entanto, ele está vestido com uma fantasia de gato, o que os deixa completamente confusos. Makoto reconhece a voz de Tai e diz que não tem tempo para lidar com ele. Um helicóptero aparece e Nomon estilhaça a parede de vidro, jogando Tai para trás. Neumann percebe que Tai é o marido de Matsumi, e enquanto Tai está distraído, Makoto escapa. Neumann decide tomar as rédeas da situação. Ele diz que deve sua vida a Makoto, então não deixará Tai interferir. Ele explica que a nova droga de Tampopo se chama Hazakura, que copia os efeitos da Sumonina e concede habilidades sobre-humanas. Depois de tomar Hazakura, o corpo de Nomon cresce e fica mais forte. Ele destrói a arma de Tai e o joga para o lado, dizendo que é trágico que Tai vá morrer tão jovem. Tai consegue acertá-lo uma vez, surpreendendo Noemon, mas o corpo de Noemon se cura instantaneamente. Ele se gaba de que Hazakura dá força, resistência e regeneração, embora ainda não se compare ao poder dos irmãos de Matsumi. Assim que Noemon se prepara para matar Tai, o prédio começa a tremer. Shinzo chega, atingindo-o com um poderoso feixe. Noemon reconhece Shinzo como um espião de rank ouro e continua lutando. Shinzo prende um dispositivo em Tai e o joga do prédio.
Tai entra em pânico até que o dispositivo se abre em um paraquedas e o salva. Nomon então revela que tem uma bomba escondida em seu dente e ameaça explodir o hotel se Shinzo não se render. Shinzo para de resistir, permitindo que Nomon o espancasse implacavelmente, sacudindo todo o prédio. Apesar da punição, Shinzo permanece de pé, calmamente dizendo que está esperando o momento certo. Lá fora, Tai assusta os hóspedes para evacuarem o hotel. Quando Nomon ouve que todos estão seguros, Shinzo finalmente contra-ataca. Ele diz que Hazakura não se compara ao poder de sua família e revela sua arma definitiva, uma avançada arma elétrica que só ele pode usar. Nomon ri, confiante de que pode desviar, mas o chão de repente desaba. Shinzo explica que Tai hackeou o sistema de detonadores, o que significa que Nomon já perdeu. Shinzo atira, um raio atinge e Nomon é derrubado. De longe, Makoto observa e anota que seu propósito foi fornecer dados de combate. Shinzo contata Tai e diz que o inimigo foi derrotado, mas Tai de repente desmaia devido aos seus ferimentos. De volta à mansão, Nanawa revela que Tai foi baleado várias vezes e pode não acordar tão cedo. Kyoichiro brincando desenha no rosto de Tai, mas Futaba o soca, e Nanao o manda embora. Mutsumi diz a todos para saírem, para que Tai possa descansar, e Nanao lhe dá ferramentas médicas por precaução. Mais tarde, Shinzo conversa em particular com Kyoichiro. Kyoichiro assume que Shinzo se sente culpado, mas Shinzo explica algo perturbador. Tai começou a sangrar antes de Shinzo chegar. Com sua super audição, Shinzo deveria ter ouvido tiros, mas não ouviu. Isso significa que Tai foi atacado antes e o dano apareceu tarde. Shinzo diz que parece impossível, mas ele conhece alguém capaz de fazer isso. De repente, um alarme soa. Shion explica que é um alerta de intrusos e que mais de 1000 inimigos estão se aproximando. Lá fora, o batalhão Hazakura se reúne. Seu líder, Yama, os ordena a permanecer em formação. Makoto diz a Yama para ter cuidado, explicando que usuários de Hazakura podem se tornar violentos. Ele revela o plano real. Eles feriram Tai para atrair toda a família de volta, e agora pretendem eliminar os irmãos de Mutsumi. Os inimigos rompem as defesas da mansão, mas são parados por Golias, que se transforma em uma besta enorme. Os irmãos se juntam à luta, embora Futaba note que os inimigos são incomumente duráveis. Yama então entra em ação, revelando que é muito mais forte que Nomon. Ele esmaga Golias contra a mansão e entra sorrateiramente enquanto Kyoichiro hesita para não machucar Golias. Uma voz misteriosa ativa o modo de hibernação, selando a mansão com paredes enormes. Yama escapa, Futaba reconhece a voz, e Kyoichiro percebe que apenas o anel do chefe pode desativá-lo. Ele ordena a Futaba que lide com o batalhão enquanto ele vai atrás do antigo dono do anel. Lá dentro, Matsumi percebe que a energia acabou e a condição de Tai está piorando. Aterrorizada, ele vai morrer. Ela se lembra das palavras de sua mãe sobre o sangue do chefe ter poder especial. Ela tira seu próprio sangue e o injeta em Tai, esperando salvá-lo. Yama entra na sala, Tai acorda. Seu corpo parece leve, e os movimentos de Yama parecem lentos. Tai revida e acerta golpes, mas Yama avisa que o poder está destruindo o cérebro de Tai. Matsumi segura Tai, acalmando-o e ajudando-o a focar. Quando Yama ataca novamente, Tai bloqueia e revida, abrindo um buraco em Yama. Incapaz de se regenerar, Yama chama Tai de monstro e morre. Em outro lugar, Kyoichiro confronta o homem misterioso, seu pai. Ele percebe que seu pai planejou tudo, ferindo Tai para que Matsumi fosse forçada a dar-lhe seu sangue e torná-lo mais forte. O pai diz que só queria um marido digno para sua filha e tenta sair. Enfurecido, Kyoichiro ataca, pega seu anel e desativa a hibernação. De volta lá dentro, Tai de repente perde o controle novamente devido à sobrecarga de poder. Nanao explica que é um efeito colateral da Sumonita. Tai os domina até que Kyoichiro o contenha e lhe dê fones de ouvido para ouvir Matsumi cantando. O canto terrível dela choca Tai de volta ao normal. Tai acorda dizendo que o som parecia o fim do mundo. Quando Futaba pergunta por que ele ajudou Tai, Kyoichiro simplesmente diz que sentiu vontade. Na manhã seguinte, Tai acorda e sente instantaneamente que seu corpo inteiro dói. Ele se lembra de ter sido esmagado durante a luta com Yama. Ele se arrasta até o banheiro, olha no espelho e percebe que seu olho ainda parece estranho, como se ainda não tivesse voltado ao normal. Não muito depois, Nanao vem até Matsumi com uma receita de recuperação que poderia ajudar Tai a curar mais rápido. Mas até Nanao parece incerto, basicamente avisando-a que pode ser perigoso usar. Tai entra e diz que na verdade dormiu o suficiente, mas a dor ainda está lá. Nanao diz a ele para pegar leve e ficar em casa por mais tempo, mas Tai insiste que tem que ir para a escola. Matsumi diz a Nanao para ir com eles. Tai hesita porque o corpo de Nanao pode não parecer normal. Matsumi lembra a Tai que Nanao pode mudar sua aparência, e Nanao usa uma droga especial para voltar ao seu visual de estudante normal. Enquanto caminham para a escola, Nanao explica o verdadeiro problema. Seus poderes são difíceis de controlar.
É por isso que quando está em casa, ele prefere ficar em sua forma mutante, e isso o mantém estável. Ele só toma essa droga normalizadora quando precisa estar em público. Mas enquanto eles caminham, o corpo de Nanau começa a mudar novamente, como se a droga estivesse perdendo o efeito cedo. Tai fica preocupado, imaginando se Nanau está prestes a perder o controle no meio da rua. Mais tarde naquele dia, Tai está saindo com colegas de classe quando recebe uma ligação de Nanau dizendo para ele ir ao laboratório de biologia imediatamente. Tai corre pra lá e encontra Nanau mutando novamente. Nanau diz a Tai para injetá-lo com o remédio. Tai o faz, e Nanau finalmente se acalma. Então uma garota chamada Kitasato de repente aparece e pergunta se Nanau está doente. Ela o examina de uma forma super próxima, basicamente encostando a testa na dele, então diz que ele não tem febre. Mas Nanau fica envergonhado, seu corpo esquenta, e Kitasato instantaneamente decide: você está doente, e diz a ele que precisa ir para a enfermaria. Depois que ela sai, Nanau explica a Tai quem ela é. Ela é a presidente do clube de biologia, e não é fã de humanos. Ele avisa Tai para não se meter com ela. Tai pergunta se Nanau está realmente bem, e Nanau começa a tomar pílulas para se manter estável, mas seu corpo começa a escorregar novamente de qualquer forma. Para se acalmar, Nanau começa a repetir uma frase estranha. Tai pergunta o que isso significa. Nanau explica que é o padrão base de seu DNA, o mesmo código básico compartilhado por seres vivos, e repeti-lo o ajuda a se sentir normal, como se pertencesse ao mundo em vez de se sentir como um erro. Mas então Nanau admite algo assustador. O canto não está funcionando como antes. Ele acha que chegou a um ponto em que seu corpo pode nunca mais se estabilizar. É por isso que ele começa a pensar em injetar uma vacina permanente, algo que pararia as transformações instáveis para sempre. O problema é que, se ele usá-la, não poderá mais mudar de forma e talvez não consiga mais viver uma vida escolar normal. Tai imediatamente o impede. Ele lembra a Nanau que ele tem amigos e uma vida aqui e não deveria jogar isso fora. Tai promete que o ajudará a manter uma vida normal sem desistir de quem ele é. Mesmo com essa promessa, os problemas continuam acontecendo. Na aula, Nanau de repente começa a se transformar novamente e Tai rapidamente usa um dardo para estabilizá-lo. Nanau agradece, aliviado. Enquanto isso, Kitasato volta ao laboratório de biologia para alimentar os animais, mas sua cobra acidentalmente come uma das drogas que Nanau deixou cair antes. A cobra muta e tudo começa a dar errado. Mais ou menos na mesma época, cortamos para Futaba conversando com Rin sobre o ataque recente. Rin se pergunta quando Tampopo finalmente vai parar de mirar em Mutsumi. Rin oferece ajuda a Futaba se as coisas piorarem. Então Shinzo aparece com a comida que Mutsumi preparou. De volta à escola, Nanau agradece a Tai novamente por protegê-lo, então eles ouvem gritos. Eles correm para o laboratório e percebem que os animais escaparam por toda a parte. Nanau encontra Kitasato no chão e verifica seu pulso. Ela está viva. Ele nota algo estranho, como uma escama esquisita, e instantaneamente percebe a verdade. A cobra dela mutou porque engoliu sua droga. Nanau se culpa. Kitasato acorda, entra em pânico por causa de sua cobra e sai correndo para encontrá-la. Tai diz a Nanau para persegui-la, porque essa bagunça começou com as coisas dele, e ele é o único que entende. Nanau e Kitasato procuram pelo campus. Nanau menciona que o ambiente aqui piora os efeitos da mutação, como se encorajasse a criatura a enlouquecer. A cobra de repente ataca. Nanau protege Kitasato e percebe que a cobra não parece má, mas como se estivesse confusa e fora de controle. Kitasato escorrega e quase é atingida novamente. Nanau finalmente decide acabar com isso da maneira mais rápida. Ele vai direto para a cobra e a deixa mordê-lo de propósito. Seu braço muta, e ele explica que suas células mutadas podem neutralizar a droga dentro da cobra. Funciona, a cobra volta ao normal, mas logo depois, Nanau desaparece da vista de Kitasato, porque ele desmaia. Tai aparece carregando Nanau, e eles vão para o telhado onde a condição de Nanau começa a piorar novamente. Nanau entra em pânico e diz que acabou agora. Porque Kitasato o viu se transformar, ele tenta pegar a vacina permanente novamente. Tai tenta acalmá-lo, mas Nanau empurra Tai para longe, dizendo que não consegue mais controlar sua força. Ele está prestes a se injetar, mas Tai o impede no último segundo e diz para ele usar o canto. Nanau começa a repetir a linha de DNA novamente e lentamente recupera o controle. Tai diz a ele diretamente: "Não vou te deixar, sempre estarei aqui." Então Kitasato aparece e revela que ouviu tudo. Em vez de reagir como Tai teme, ela reage como uma cientista chocada e maravilhada. Ela basicamente decide que a transformação de Nanau é uma metamorfose e forma sua própria interpretação disso. Ela nota que Tai está bem próximo de Nanau, e Tai fica nervoso, afinal ninguém pode saber dos laços de família. Mas Kitasato entende tudo errado e pensa que o Tai só quer entrar pro clube de biologia. Ela o recebe, pede para ele preencher a papelada e ainda diz para Nanaio ficar no clube porque ela precisa dele. Nanaio fica super feliz por ela o querer por perto. Depois da escola, Tai e Nanau voltam para a mansão e dão de cara com algo inacreditável, todo mundo nocauteado.
Eles ficam chocados, e então Matsumi aparece com a rin ainda de pé, firme e forte. Tai pergunta o que rolou. Matsumi admite que tentou a receita da Nanala para ajudar o Tai a se recuperar, mas quando os outros provaram, caíram todos duros no chão. Ela jura que é só um efeitinho colateral, e que eles vão acordar mais saudáveis que nunca. Eles se perguntam por que a rin está ótima, e Matsumi diz que a rin, coitada, nunca se cansa. Matsumi até oferece pro Tai e pro Nanao provarem a receita também, mas a gente já sabe como isso acaba, então o Nanao já começa a preparar um antídoto na hora. Pouco depois, Tai treina com Shinzo, eles duelam, Tai perde o equilíbrio e Shinzo o finaliza rapidinho. Shinzo explica que a esgrima é, em sua essência, equilíbrio, e que a invocação tende a aprimorar coisas como os olhos e as mãos, mas a verdadeira vantagem vem de aguçar seus sentidos. Shinzo demonstra atacando Tai com uma velocidade de outro mundo. Ele avisa ao Tai que ele ainda não está totalmente adaptado ao seu novo poder, então não deve depender dele por muito tempo. Kyoichiro se junta a eles e diz ao Tai que o poder só se torna força de verdade quando você o usa por uma razão. Shinzo dá ao Tai uma rotina de treinamento brutal, e o Tai logo pensa que é pesada demais. Então, Kyoichiro diz que está indo para o exterior numa missão. É quando a Matsumi aparece toda animada e revela que ganhou bilhetes de rifa para as termas do inferno sem fim. De volta à mansão, ela explica que é um resort feito pra gente do submundo. A família logo percebe que o Kyoichiro está deprê porque é o único que não pode ir. Ele ameaça largar a missão, mas a Futaba dá um tapa nele e manda ele ir fazer o trabalho dele. Kyoichiro faz um baita escândalo dizendo que precisa proteger a Matsumi de uns tarados, mas a Matsumi promete que vai passar um tempo com ele na próxima vez. Kyoichiro concorda em apressar a missão, mas antes de partir, ele avisa o Tai. Se o Tai tomar banho com a Matsumi, ele o mata. A família segue para as termas. Shion diz que conhece um atalho. Shinzo surta de vez quando o carro despenca num lago, mas a Shion, na maior tranquilidade, transforma o carro num submarino. Ela explica que o resort não pode ser acessado de forma normal. Eles viajam por uma caverna e finalmente chegam. O Tai logo nota que o lugar está lotado de gente com uma cara bem perigosa. Futaba diz para ele não se preocupar, porque brigar é proibido dentro do resort. Um homem os reconhece e já quer arrumar confusão. Shinzo lembra que o Kyoichiro uma vez deu uma surra nesse cara numa missão, então o sujeito ainda está com raiva. Ele tenta brigar, mas a recepcionista Emma o impede e o lembra das regras do local. O homem recua, meio a contragosto. Futaba reconhece a Emma e explica que o Kyoichiro não pôde vir por causa da missão dele. Ela apresenta o Tai como o marido da Matsumi. Emma então os leva para seus respectivos quartos. Shinzo e Kengo entram correndo, e o Nano explica que brigar pelo melhor lugar na janela é uma tradição de família. Nano pede o lugar pro Shinzo, e o Shinzo, coitado, não consegue resistir e acaba cedendo. Kengo chama o Shinzo de um baita perdedor. Tai menciona que o irmãozinho dele também adorava sentar na janela. E de repente, os caras ficam todos emocionados e mandam o Tai pegar o assento. Mais tarde, Futaba pergunta a Matsumi se ela finalmente vai contar ao Tai aquela coisa tão importante. Matsumi percebe que a Futaba já sacou tudo. Ela diz que é a hora certa e acredita que o Tai vai aceitar numa boa. No banquete todo mundo come, então aquele mesmo homem furioso os culpa por arruinar a organização dele e despeja cerveja na Futaba. Futaba começa a rir como se aquilo fosse a coisa mais deliciosa do mundo, e então joga o cara pra lá e pra cá. Os irmãos logo percebem, ela está bêbada, mas tipo, bêbada de verdade. Tai agarra a Matsumi e escapa enquanto todo mundo tenta parar o ataque furioso da Futaba. Tai leva a Matsumi para o quarto dela, onde ela conta que eles têm um banho privativo e o convida a entrar. Enquanto isso, a Emma escolta o Kyoichiro para o salão de banquetes. Ele aparece mesmo assim, dizendo que já terminou a missão porque queria proteger a Matsumi. Mas quando eles chegam, o salão inteiro está um caos total. Todo mundo está brigando, e os irmãos ficam chocados por ele estar ali. De volta ao banho privativo, Matsumi lembra ao Tai que eles já são casados, então ele não precisa ter vergonha, bobinho. Ela menciona que costumava tomar banho com os irmãos quando era criança. Eles ouvem o barulho lá fora e percebem que a Futaba ainda está causando o maior alvoroço. Tai diz que está apenas curtindo o momento, mas Matsumi diz que precisa lhe contar algo muito sério. Ela se levanta e o Tai nota uma cicatriz no peito dela. Matsumi revela que a Tampopo uma vez a sequestrou e quase removeu seu coração porque ele é cheio de Summonite. A Tampopo queria usá-lo para criar milhares de super-humanos. Ela explica que o processo causaria muito sofrimento, pois os corpos precisam ser enfraquecidos primeiro antes que possam se adaptar ao sangue dela. Isso também explica por que o Tai ganhou o poder sem grandes efeitos colaterais, por causa de como o sangue dela o afetou naquele momento. Mutsumi admite que não teve escolha na época, então deu seu sangue ao Tai para salvá-lo. Ela também acredita que o pai dela armou tudo, porque ele queria que o Tai ganhasse o poder da família. Ela se lembra que o pai dela uma vez prometeu salvar a mãe, mas agora ele age de um jeito tão estranho que ela não consegue decifrá-lo de jeito nenhum. Tai diz que eles deveriam encontrá-lo um dia para tentar entendê-lo melhor. Antes que pudessem conversar mais, o Shinzo despenca na piscina e grita para eles correrem. Kyoichiro invade o local, ameaçando o Tai de novo.
Futaba pula e salva o Tai, dizendo que está finalmente ficando sóbria. Kyoichiro a desafia para uma guerra de travesseiros como se fosse uma luta mortal de verdade. Então a família inteira cerca o Kyoichiro e se junta para cair em cima dele. Shion saca uma minigun que atira travesseiros e pulveriza o quarto inteiro. Kyoichiro fatia os travesseiros como se fossem armas de verdade. Kengo se disfarça de Mutsumi, o que distrai o Kyoichiro por um breve momento. Essa brecha é o suficiente, todo mundo se amontoa e o espanca com travesseiros. No dia seguinte, eles celebram como se tivessem acabado de vencer uma guerra, convencidos de que essa vitória será lembrada para todo o sempre. E é aqui que este vídeo chega ao fim. Deixe seu like neste vídeo, não perca a próxima parte e assista a este vídeo que aparece na tela até sair um novo.